As orcas são popularmente conhecidas como baleias assassinas. Na verdade, as orcas não são baleias, mas sim golfinhos. Já a ideia de serem assassinas tem sido reforçada pelos relatos de que elas estão sendo responsáveis por ataques a embarcações e até naufrágios. Mas por que as orcas estão afundando barcos? Neste vídeo veremos sobre alguns casos registrados, onde eles estão ocorrendo, e as teorias de especialistas que podem explicar este comportamento. Bem-vindos ao Viralizu, o canal que viraliza curiosidades animais. Se você gostar deste conteúdo, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. As orcas são os maiores golfinhos já registrados e um dos predadores mais poderosos do mundo. São conhecidas pela sua inteligência, técnica de caça, sociabilidade e comunicação. Essas habilidades permitem que elas caçem grandes tubarões brancos, leões marinhos e até mesmo grandes baleias. Uma população de orcas tem atraído a atenção de todo o mundo, depois que começaram a empreender ataques e até mesmo afundar embarcações. Estes ataques vêm ocorrendo na região costeira da Península Ibérica, ocupada por Portugal e Espanha. O primeiro ataque registrado foi em maio de 2020, e ocorreu no Estreito de Gibraltar. A partir daí, dezenas de casos foram registrados, alguns deles resultaram em naufrágios. Um dos ataques mais conhecidos foi durante a maior prova de velas do mundo, a The Ocean Race, quando um grupo de orcas atacou os barcos de duas equipes. Apesar do susto, neste incidente ninguém ficou ferido. Segundo artigo publicado pela revista Marine Mammal Science, os ataques envolveram 9 orcas divididas em 2 grupos. A única em idade madura é a fêmea conhecida como White Gladys, a líder do grupo. Mas por que os ataques começaram? Há algumas teorias de especialistas que podem explicar os ataques. Número 1. Vingança. No mesmo artigo mencionado anteriormente, os autores especulam que a orca White Gladys tenha tido um acidente com o barco, e a partir daí passou a apresentar comportamento de retaliação, batendo em embarcações com o seu corpo. As orcas mais jovens então aprenderam este comportamento com ela e passaram a contribuir para os ataques. Ou seja, neste grupo de orcas, pode ter se estabelecido a cultura de que os barcos são uma ameaça. Algumas evidências reforçam esta teoria. Uma delas é que o White Gladys possui cicatrizes no corpo, que sugerem um possível acidente com o barco. Outra evidência é o fato das orcas serem muito inteligentes e capazes de aprender umas com as outras. Então, a partir do momento que o White Gladys começou a atacar barcos, por causa de uma experiência assustadora, outras orcas podem ter adotado o mesmo comportamento como uma forma de se protegerem também. Número 2. Diversão. Alguns especialistas acreditam que o comportamento desse grupo de orcas pode não se tratar de uma agressão, mas de uma brincadeira. Reforçando esta teoria, está o relato de um biólogo que sobreviveu a um desses naufrágios. Ele menciona que ele e os demais ocupantes do barco não sentiram o ataque como uma forma de agressão. Além disso, nos casos de ataques registrados, as baleias demonstraram que o foco delas eram apenas os barcos. Em nenhum caso elas demonstraram interesse nas pessoas que estavam a bordo, mesmo quando essas pessoas estavam expostas, em busca dos botes salva-vidas quando seus barcos afundaram. Nesta curiosa hipótese, este grupo de orcas estaria na verdade se divertindo ao atingirem os barcos. Um excelente exemplo do comportamento brincalhão dessa espécie ocorreu na década de 1960, na costa noroeste dos Estados Unidos, em Puget Sound, com a orca conhecida como Namu. Ela era uma jovem orca macho que demonstrava grande curiosidade e atração por barcos. A natureza lúdica de Namu se manifestava através de sua inclinação em se aproximar dos barcos com mais entusiasmo do que agressividade. Em vez de demonstrar os comportamentos agressivos que algumas pessoas podem associar às baleias assassinas, Namu frequentemente nadava ao lado das embarcações, as seguindo e até mesmo brincando ao bater de forma amigável em seus cascos. Suas ações eram marcadas por uma atitude despreocupada, despertando a curiosidade de todos que o observavam. Se as orcas estiverem realmente brincando, há uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que em observações de populações de orcas em todo o mundo, notou-se que muitas vezes elas adotam um novo comportamento sem uma razão aparente, exceto pelo fato de parecerem estarem se divertindo, e posteriormente, de forma igualmente súbita, o abandonam e partem para algo diferente. Os cientistas que estudam as orcas se referem a essas séries de comportamentos lúdicos como modismos. Então, se esta hipótese estiver correta, com o tempo,
Os ataques aos barcos acabarão quando as baleias se sentirem entediadas. A má notícia é que as orcas podem ir longe demais em suas brincadeiras. Vale lembrar que a orca não é um pequeno animal marinho. Segundo o National Geographic Brasil, as orcas adultas podem atingir impressionantes 6 toneladas, e comprimentos que variam de 7 a 10 metros. Para se ter uma ideia, um prédio de 3 andares tem aproximadamente 9 metros. Portanto, quando uma orca de grande porte decide se aproximar e interagir com um pequeno veleiro, é compreensível considerar que há um grande risco para o barco e seus ocupantes, mesmo que as intenções da orca não fossem necessariamente agressivas. Número 3. Competição. Uma teoria intrigante sobre o fenômeno de orcas atacando barcos sugere que essas interações podem surgir do desejo de estabelecer domínio, afastar competidores, ou garantir acesso a recursos alimentares preciosos. Embora as orcas demonstrem impressionantes habilidades de caça e ocupem o topo da cadeia alimentar, a competição por recursos é uma parte inerente de suas vidas. As orcas, como gigantes predadores, dependem de uma ampla variedade de presas para sua sobrevivência. Dependendo de sua localização geográfica e da população específica a qual pertencem, suas dietas podem incluir peixes, lulas, focas, leões marinhos e até mesmo outras espécies de baleias. De fato, as atividades de pesca comercial e recreativa às vezes podem diminuir ou esgotar as populações de presas, potencialmente levando a conflitos entre orcas e humanos por recursos compartilhados. Essa escassez de presas pode motivar as orcas a empregar diversas estratégias para garantir suas fontes de alimento, e uma dessas estratégias pode envolver a intimidação de potenciais competidores, incluindo pescadores, por meio de interações com embarcações. A ideia de que as orcas podem usar o abauroamento de barcos como uma forma de intimidação está alinhada com seu comportamento altamente adaptável e sua dinâmica social. Ao demonstrar sua formidável força, por meio de interações com barcos, as orcas podem estar transmitindo uma mensagem clara aos seres humanos que invadem suas áreas de caça. Essa mensagem poderia ser semelhante a dizer: "Este é o nosso território e não recuaremos." Se as orcas perceberem uma correlação entre a presença de barcos e a chegada de competidores, elas podem associar os barcos a ameaças à sua fonte de alimento. Esse comportamento aprendido pode resultar em um padrão de ataques a barcos como um mecanismo de defesa. Essas são apenas algumas das teorias pelas quais as orcas têm afundado embarcações nos últimos anos. Você acha que há algum outro motivo? Quer saber mais sobre as orcas? Nos conte nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever para ficar ligado em mais vídeos como esse.